Bom dia, graça e paz. A nossa leitura de hoje vem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, até capítulo 2, versículo 11. Capítulo 1, versículo 23, a capítulo 2, versículo 11. Por favor, acompanhe comigo ou escute. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. Porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isto para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que este indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo começa agora nesse trecho a entrar em alguns detalhes que aconteceu na relação interna da igreja e também na relação entre Paulo e a igreja em Corinto. Ele disse que não queria voltar com o espírito entristecido. Ele diz no versículo 4, porque lhe escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas. Ele está se referindo à primeira carta dele. Como foi difícil para Paulo repreender severamente aquela igreja. E aquilo lhe trouxe tristeza e lágrimas. Mas era a obrigação dele, assim como a de Silvano e de Timóteo, que começaram aquela obra, repreender. Muitas vezes, uma prova de amor é a repreensão. Nos entristece quando somos obrigados a repreender alguém, mas é a melhor coisa a se fazer. E uma das coisas que Paulo escreveu é que houve um escândalo dentro da igreja lá. Possivelmente ele está se referindo àquele caso do homem em 1 Coríntios 5, que estava vivendo com a esposa, ou tinha relações com a esposa do seu pai. A esposa, a madrasta do seu pai. Paulo disse que era um escândalo inaceitável. E este homem, pelo que indica, ele foi repreendido. Ele foi repreendido e ele foi afastado da igreja. E ao que tudo indica, ele havia se arrependido, mas a igreja ainda não o havia acolhido de volta. Ele diz no finalzinho, versículos 6 e 7, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Ele foi punido pela maioria. E ele diz no 8, por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Paulo estava pedindo para aqueles irmãos em Corinto, acolham o homem que estava em pecado de volta. Essa é a minha interpretação. A repreensão e a disciplina da igreja, o que alguns chamam de excomunhão, não é para mandar alguém para o inferno. Não. É para zelar pela imagem da igreja e também para disciplinar a pessoa em pecado, para que ela saia do pecado. E uma vez que ela se arrependeu, a igreja é o único lugar para onde ela deve voltar.
E Paulo disse: se vocês não acolherem este homem de volta, sabem quem vai sair ganhando nesta guerra? Satanás. Note versículo 11. 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, que eu também perdoo, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Satanás é um ser inteligente, ele tem intenções, ele entra no meio das confusões da igreja para tirar vantagem, dividir a igreja, expulsar pessoas de volta para o mundo. Paulo sabia que Satanás estava envolvido nisto. E Paulo pede aos irmãos: acolham o homem que foi repreendido e foi disciplinado de volta. Porque se vocês não o perdoarem e não o acolherem de volta, quem ganha nessa briga é Satanás. E aquele homem nunca mais vai voltar para a igreja e vai ficar de vez no mundo. Então, precisamos nos lembrar que a disciplina é para resgatar o irmão do pecado e trazê-lo de volta à santidade e à comunhão da igreja. Segundo, o inimigo se envolve nas brigas internas da igreja. Não feche os olhos para isso. E ele quer destruir cada pessoa envolvida. Cada pessoa envolvida. Nós não podemos ignorar que o nosso inimigo é um ser inteligente. Que Deus nos dê sempre a disposição para perdoar aqueles que disciplinamos e acolhermos de volta a comunhão da igreja. Que Deus abençoe.